Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Hoje, dia 7 de abril de 2020. Estamos em pleno recolhimento, isolamento em função da pandemia que atingiu o planeta Terra. E esta nossa fala, esta exposição, seria realizada no Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Santos, e estamos fazendo-a de modo virtual para vocês e para todos os amigos lá da nossa querida Santos. E como programado, junto à diretoria da casa, nós falaríamos sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Certamente os estudiosos da doutrina espírita conhecem esse nobre espírito, mas nós traremos uma breve abordagem sobre como foi a sua última encarnação, para nossa alegria, acontecida no Brasil. Vamos falar da sua vida, propriamente dita, na última encarnação, da sua conversão ao espiritismo. Vamos enfocar Eurípides como educador e também falaremos do Colégio Allan Kardec e, claro, da sua atuação e exemplo como espírita. É uma breve biografia. Então, Eurípides Barçanufo nasce na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Portanto, há 140 anos atrás. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, chamado o Senhor Mojico, e de Jerônima Pereira de Almeida, carinhosamente chamada de Dona Meca. Interessante que na nossa pesquisa, para falarmos da vida de Eurípides, de uma maneira modesta, é claro, porque a sua vida é muito rica, apesar do pouco tempo que esteve encarnado. Ele esteve conosco apenas 38 anos. E com todo respeito ao maravilhoso casal, seus pais, um exemplo magnífico de dignidade, de trabalho, de abnegação, de cumprimento da nobre missão da paternidade, mas, talvez, porque fosse hábito da época, mas nos chamou a atenção os nomes que eles deram aos filhos. Em verdade, tiveram 12 filhos. Naquele tempo se tinha muitos filhos, né? E vamos ver os nomes de alguns deles. Vejam bem. Um irmão de Eurípides chamava-se Hamilton Wilson. O outro, Eulógio Natal. Eulógio Natal. Uma irmã chamada Venefreda de Hermenecília. E o marido da dona Venefreda chamava-se Aristófanes. Outro irmão, Waltercides William. Uma irmã, Edirite. Outro, Odulfo Vardil, melhor dizendo. Uma irmã chamada Arísia, e o marido da Arísia chamava-se Aristógton. Os nomes daquela época eram realmente curiosos, né? Vamos falar então da vida do nosso querido Eurípides, espírito de escola. Desde cedo, muitas dificuldades de ordem financeira, gerando inclusive problemas com alimentação, e a criança, Eurípides, estava frequentemente doente. Iniciou sua educação aos 5 anos, coisa rara para a época. Porém, em 1885, como dissemos, ele nasceu em 1880, em 1885, a família muda-se para a estação do Cipó, na área rural de Sacramento, distando 14 quilômetros.
E como nessa localidade não havia escolas, Eurípides sofreu lacunas na sua educação. Mas, em 1889, o menino estava então com 9 anos, a família retorna à cidade de Sacramento e o pai o matricula no famoso Educandário de Sacramento, o Colégio Miranda. Permaneceu ali até a conclusão dos seus estudos de nível médio, que se deu em 1901. Ele estava então com 21 anos. Aluno ativo, dedicado, desde jovem sempre demonstrou aptidão para a literatura e para as artes. Desde criança sempre demonstrou uma forte tendência de auxiliar os pobres e os doentes, os enfermos. Sempre que podia, mesmo criança, consultava, estudava livros sobre medicina, em função da grande preocupação que ele tinha, Eurípides, com a saúde de sua mãezinha, Dona Meca. Formado no ensino médio, no ano seguinte, em 1902, ele viaja com o pai para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, com o objetivo de continuar seus estudos. Conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina. Muito feliz pela oportunidade, era o seu sonho, retorna a Sacramento e, quando estava de malas prontas para fazer a viagem para o Rio de Janeiro, para iniciar o curso de medicina, sua mãezinha, como dissemos, estava sempre doente. Em verdade, era um processo obsessivo muito forte. Sua mãezinha, sentindo que em breve seu filho querido se ausentaria, ela acaba tendo uma nova crise. Eurípides, ao ver a mãe naquele estado, imediatamente desiste da viagem e do seu sonho de estudar medicina. E naquela casa nunca mais falou-se a respeito. Eurípides foi vereador entre 1904 e 1910. Desenvolveu nesse período inúmeras ações para o crescimento da cidade de Sacramento, sempre trabalhando em projetos visando benefícios para a população. Acabou renunciando, não desejou concorrer mais, porque pretendia fazer uma prorrogação dos mandatos, essas coisas que acontecem na política brasileira, e ele deixou a carreira política. Não estamos seguindo nessa biografia, meus irmãos, uma ordem cronológica dos fatos da vida. Estamos dividindo mais ou menos por atividades, por setores da vida de Eurípides. Como o seu projeto de ser médico foi frustrado, em 31 de janeiro de 1902, fundou com outros professores o Liceu Sacramentano. O Liceu Sacramentano, em função da influência de Eurípides, já apresentava uma proposta inovadora, uma proposta educacional, pedagógica inovadora, mas não como aquela que seria adotada futuramente no Colégio Allan Kardec, que vamos adotar em seguida. Eurípides estava então com 22 anos, dedicado, muito querido pelos alunos, pelos seus familiares, que se tornaram seus seguidores, gostavam demais do professor Eurípides. E nas suas atividades ele sempre transmitiu seu elevado gosto pela arte, um educador nato. O Liceu Sacramentano, consequência desse trabalho, crescia no conceito geral e não tardou para que a fama daquele trabalho honesto, consciencioso que se desenvolvia ali a favor da educação transpusesse as fronteiras de Sacramento e muitos pais enviaram seus filhos de outras cidades para lá estudar, dada a qualidade do ensino que lá se realizava. Vamos falar um pouco agora da conversão de Eurípides ao Espiritismo. Esse é um capítulo interessantíssimo da vida de Eurípides.
O menino, o jovem, melhor dizendo, Eurípides, era um católico praticante, efetivamente. Inclusive, tão jovem, já era presidente da Congregação Vicente de Paulo, da Igreja de Sacramento. Havia lido e estudado a Bíblia, a qual lhe fora clandestinamente emprestada pelo padre. Cabe lembrar, meus irmãos, que até alguns anos atrás, e também nessa época, é claro, a Bíblia era proibida, ou seja, as pessoas não podiam ter acesso às Escrituras. Tanto é que até pouco tempo atrás, eu ainda lembro disso, as missas eram celebradas em latim, com o sacerdote de costas para o público. Certamente muitos de vocês lembram disso. E era proibido ler a Bíblia. E ao ler, como eu disse, de modo clandestino, dada a grande confiança que o padre depositava em Eurípides, ele percebeu uma distância entre o que diz o Evangelho de Jesus e os dogmas, as práticas da igreja. E isso gerou um incômodo no jovem Eurípides. E, particularmente, teve dificuldades para conciliar os ensinamentos do Sermão da Montanha, o mais lindo e mais profundo discurso já proferido sobre a face da terra. Ele teve dificuldades com aquilo que dizia o Sermão do Monte com as práticas da igreja. Seu tio, irmão de Dona Meca, seu tio Mariano, morava na fazenda Santa Maria, na zona rural de Sacramento. Aquele vilarejo, Santa Maria, vejam que interessante, início do século, 1902, 3, por aí, não é? Aquele vilarejo quase que na totalidade havia se convertido ao espiritismo. Isso é um fato relevante porque o espiritismo tinha cerca de menos de 50 anos da sua chegada ao planeta em Paris, como sabemos, e já havia sido adotado pelo tio Mariano e por todos os colonos e moradores lá da fazenda Santa Maria. Eurípides tinha um carinho muito grande pelo tio, e quando ele vinha para Sacramento, o tio, mais ou menos uma vez por mês, saía de Santa Maria e ia a Sacramento para poder cuidar das coisas da fazenda na cidade, não é? E aí Eurípides pedia que sua mãezinha, Dona Meca, arrumasse os quartos para que o tio ficasse no seu quarto, como hóspede, porque ele gostava muito do tio e especialmente de conversar com o tio. E Eurípides, uma inteligência reluzente, aproveitava essas ocasiões, esse contato, nessas visitas de tio Mariano, aproveitava para tentar demover o tio daquelas ideias, daquela doutrina do demônio, como muitos falam até hoje do espiritismo, não é? Tristemente. E as discussões, com todo respeito, adentravam às madrugadas. E assim, no início de 1903, melhor dizendo, Eurípides era dono de uma invejável cultura. Apresentava nessas conversas com o tio argumentos brilhantes, deixando o tio, um homem simples do campo, com dificuldades para contra-argumentar. O tio era convicto do espiritismo, mas tinha dificuldades de argumentar com aquele jovem reluzente, uma inteligência, não é? E muitas vezes o tio Mariano acabava ficando em silêncio. Era porque também era modesto conhecedor, como dissemos, a doutrina era nascente, não é? Nova no mundo todo, especialmente naquela região. Isso dava a Eurípides, nessas conversas com o tio Mariano, dava a Eurípides uma sensação de vitória na discussão, porém sempre respeitoso com o tio. Eis que no início de 1903, tio Mariano
como de costume, faz uma nova visita a Sacramento. Novamente, como de hábito, Eurípides inicia a conversa com o tio Mariano sobre o mesmo tema. Só que naquele dia o tio parecia diferente. A conversa fluiu, mas tio Mariano se mostrava seguro, confiante, certamente inspirado, intuído, amparado pelos espíritos superiores, pelos seus mentores. E assim a conversa fluía. A certa altura, o tio tira do bolso da casaca um livro e entrega ao sobrinho e diz assim: querido sobrinho, o que eu não posso explicar a você, este livro vai fazer. Entrega o livro. Era a obra Depois da Morte de Leon Denis. O tio foi dormir e Eurípides leu o livro todinho naquela noite. Ficou encantado com o conteúdo daquela obra. Quando o tio Mariano acordou de manhã, o jovem disse-lhe: muito obrigado, tio. Isso é um monumento. O coração daquele jovem fora profundamente tocado pelas páginas portentosas daquela obra. Suas convicções católicas haviam sido abaladas. E assim, a convite de tio Mariano, ainda reticente, na Sexta-feira Santa de 1904, aliás, também essa semana teremos a Sexta-feira Santa, na Sexta-feira Santa de 1904, Eurípides resolve aceitar o convite para assistir a uma sessão espírita em Santa Maria, na fazenda. Pegam os cavalos, ele convida um amigo, os dois vão, chegam, a reunião já estava se iniciando, a sala completamente lotada, ele bate os olhos assim e vê 2 lugares vazios. O acaso não existe, não é, meus irmãos? Após a oração de abertura, Eurípides, que estava com aquelas dúvidas no seu coração, no seu intelecto, ele avista sentado à mesa Aristides. Aristides, meus amigos, era um peão da fazenda, oco de cultura, analfabeto, não tinha a menor informação. E ele, então, Eurípides, em pensamento, pede o seguinte: olha, se esse negócio de comunicação com os espíritos for verdade, eu gostaria de ouvir da boca de Aristides, aquele peão, um esclarecimento, uma explicação sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Olha o que Eurípides pediu. Para ver se esse negócio é verdade, eu quero que a Bíblia era proibida para todos. E Eurípides era Aristides era analfabeto. Meus amigos, minutos depois, Aristides começa a falar. E Eurípides Barçanufo ouviu da boca daquele médium analfabeto uma extraordinária dissertação sobre o magnífico discurso de Jesus. Ao final daquela luminosa exposição, a entidade que se comunicava através de Aristides termina a explanação e diz: paz, João, o evangelista. Meus amigos, o apóstolo João se fez presente na modesta Santa Maria, 1903, para trazer uma belíssima explicação. Imagina como ficou a cabeça do nosso Eurípides. Não havia mais dúvidas. O jovem estava conscientemente seguro das verdades que a doutrina espírita lhe incutira no espírito.
Tio Mariano, meus irmãos, foi a estrada de Damasco de Eurípides. Converteu-se, seguramente. A partir daí, imagine, nós estamos falando de quase 120 anos atrás. A partir daí, o jovem Eurípides passa a ter todo tipo de dificuldades. Defrontou-se com muita resistência por todas as pessoas da cidade, inclusive da própria família, todos católicos. Após a sua conversão, todos os pais retiraram seus filhos da escola, tiraram as crianças da escola e passaram a hostilizá-lo. Os outros professores também abandonam o colégio. Eurípides era diretor do colégio. O mobiliário escolar foi retirado e o prédio solicitado pelos proprietários. Inúmeras dificuldades para prosseguir. Era quase impossível prosseguir. E numa noite, num momento de muita tristeza e abatimento, Eurípides, sozinho, lá no colégio, chora. E nesse instante eleva o pensamento e profere uma ardorosa prece para pedir orientação, o que ele faria. Nesse momento, Eurípides foi impregnado por um magnetismo suave, uma fluidez radiosa, e sentiu-se impelido a escrever. Hesitou diante do esplendor das energias da elevada entidade que se apresentava, mas não conseguiu resistir e escreve mecanicamente. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação de Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome de Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E a entidade assina: Maria, serva do Senhor. Esses fatos, meus irmãos, vão dando a dimensão desse espírito. João Evangelista, lá na fazenda, agora ninguém menos que Maria, a mãe de Jesus, Maria Santíssima. E assim nasce o Colégio Allan Kardec. A gente vai falar um pouco agora do perfil do colégio e, claro, de Eurípides como educador. O colégio foi fundado em 31 de janeiro de 1907. Em Minas Gerais, no período republicano, acontecia uma grande remodelação da educação. Naquele tempo, o objetivo era mudar toda a estrutura educacional. E desenvolveu-se em Minas, assim como em São Paulo, uma série de métodos, de ações, mudando a estrutura dos programas educacionais da época. Era uma nova forma de organização escolar, mais racionalizada, disciplinadora, controlada, fiscalizada, uma educação rígida. Ações que, pensavam os educadores daquela época, os agentes da educação, eram essenciais. Porém, Eurípides, no Colégio Allan Kardec, adota outros procedimentos. Aquele autoritarismo não era uma condição essencial no dia a dia do colégio. As relações entre Eurípides, os professores e os alunos não eram tão rígidas, tão hierarquizadas. Quem não lembra, ou melhor, aqueles que não lembram já ouviram falar da palmatória, né? Era aquela época. E Eurípides queria, diferente disso, construir uma escola com liberdade, com autonomia, com diálogo e com afeto.
não usava aqueles métodos rígidos. Nunca assumiu o papel de fiscalizador, de controlador. Era o diretor, sim, mas não era autoritário. Sempre buscava soluções para as dificuldades, para as tensões que se apresentavam, né? E sempre através do diálogo franco, aberto. Tinha, claro, consciência das dificuldades dos alunos, dificuldades em compatibilizarem as atividades escolares com os trabalhos familiares. Naquele tempo, quase todas as crianças trabalhavam. Mas quando elas faltavam no colégio, porque os pais exigiam que eles trabalhavam, não é? Sempre Eurípides arrumava um jeitinho de mandar buscar as crianças para que comparecessem às aulas. Os horários do colégio Allan Kardec não eram rígidos e a duração das aulas também não eram fixas. Duravam de acordo com o conteúdo, com a matéria. As aulas passeio, o contato com a natureza ocupavam muitas horas de conversas e debates. Porque Eurípides via o ser humano como um ser biológico, social, psicológico e espiritual. Ou seja, Eurípides via todos como homem integral. As relações entre Eurípides e as crianças eram voltadas para o descobrir, conhecer, amar e progredir. Respeitava a individualidade de cada um como espírito milenar, imortal, que é o que todos somos, não? Se fora da caridade, meus irmãos, não há salvação, essa é a principal máxima do Espiritismo. Fora da educação não há evolução. Vale destacar as aulas do Evangelho, aquelas recomendadas por Maria, que se dava às quartas-feiras, conforme a sua orientação. E estudava-se, então, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Essas aulas do Evangelho eram abertas aos alunos e visitantes. Qualquer pessoa podia participar. Na parte final do estudo, Eurípides pronunciava uma comovedora oração. E através da sua magnífica mediunidade, era comum compareceres para dar umas mensagens a entidades como Joana d'Arc, Paulo de Tarso, Pedro, Filipe e outros grandes discípulos de Jesus. Essas aulas contavam sempre com o carinho e a proteção de Maria Santíssima, como ela mesma prometera. O conteúdo era tão importante, para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, eles estudaram apenas o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Olha a profundidade do estudo, não é? Como recomendou Maria, havia também o curso de astronomia, com o objetivo de melhorar a compreensão da obra divina, dando uma ideia do universo e de Deus. Não havia proselitismo, nem dogmatismo, nem doutrinação. Essas aulas não eram obrigatórias, porque a intenção não era formar religiosos ou espíritas em particular. Eurípides procurava sempre integrar o tripé do Espiritismo, integrar a ciência, a filosofia e a religião, porém de uma maneira leve. Toda essa pedagogia era muito leve. Meus amigos, em entrevista para a Folha de São Paulo, recente, para a Folha de São Paulo, o diretor da Escola da Ponte de Portugal, uma das mais conceituadas escolas do mundo, verdadeira referência pelos seus métodos, pelos seus resultados, disse nessa entrevista ao jornal: a organização, os pressupostos e objetivos, a ação pedagógica de Eurípides e as dinâmicas educacionais
são um verdadeiro marco na educação mundial. Palavras do diretor da Escola da Ponte. Bem, a partir de 1905, sua família também aceitou as ideias espíritas e, com esse apoio já da família, ele fundou o Grupo Esperança e Caridade, o Grupo Centro Espírita. Após a fundação do Colégio Allan Kardec, Eurípides também criou uma pequena farmácia homeopática para atender principalmente os pobres e necessitados. Nada cobrava de ninguém. Cabe também um destaque na vida de Eurípides falarmos da sua mediunidade. Foi seu grande potencial, Eurípides tinha um grande potencial mediúnico e desenvolvia as mediunidades de cura, audição, vidência, psicografia, intuição e bicorporeidade. Bicorporeidade é uma mediunidade raríssima de desdobramento. Esse tipo de mediunidade é aquela em que o médium se apresenta até mesmo fisicamente em um determinado local, em outro local, enquanto seu corpo permanece em outro. Ou seja, o espírito se materializa num outro local físico. E fatos desse tipo aconteceram diversas vezes. Certa feita, Eurípides, que os alunos começaram já a se acostumar, sabe? Estavam lá na sala de aula, a mesinha do professor, Eurípides dando aula e tal, dava alguma tarefa para as crianças, e aí ele sentava lá na mesinha dele de professor, de repente ele ficava meio quietinho assim, né? E os alunos já percebiam, comentavam assim, o tio Eurípides já se foi, o tio Eurípides já foi. Certa feita, numa dessas ocasiões, ele, ao retornar, descreveu para os alunos, com detalhes, uma importante reunião que acabara de acontecer, ou seja, ele havia ido à França e testemunhou a assinatura do Tratado de Versalhes. Aquele tratado histórico. Ele se desdobrou e esteve presente lá em espírito, nesse caso não materializado. E foram muitas as vezes em que, nesse caso, ele fazia o desdobramento, deixava a sala de aula, né? E, inclusive, se materializava e realizava partos de outros tipos de atendimentos aos necessitados. Certa feita, meus amigos, Eurípides estava lá dando aula, depois de uma dessas ocasiões em que ele se deslocou, estava lá dando aula e ele comenta para os alunos assim, olha, tem um homem subindo a escada do colégio, ele daqui a pouco vai bater aqui na porta e vocês levantem-se, por favor. Havia esse hábito, né? Hoje, aluno até bate em professor, né? Mas naquele tempo não era nada disso. E não deu outra. Dali a pouco, bateram na porta, ele autorizou a entrada, um homem entrou apavorado, desesperado. Por quê? Sua esposa, na área rural, estava dando à luz, a parteira já tinha ido lá e um esforço danado não conseguiu realizar o parto, estava desesperado e ele, vendo que iria perder a esposa, aquele homem, vendo que ia perder a esposa e a criança, pegou seu cavalo e foi correndo para Sacramento para trazer Dr. Eurípides, sou Eurípides, para realizar o parto. Ele fazia isso, como dissemos. E aí, aquele homem apavorado, Eurípides falou assim, amigo, fique tranquilo, o senhor é pai de uma linda menina. Sua filhinha já nasceu, eu já estive lá e fiz o parto. Como assim? Impossível. Por quê? Ele veio a cavalo correndo por uma trilha única.
E claro, o senhor Eurípides não cruzou com ele. E ele falou, não é possível. Mas Eurípides falou, meu irmão, vai para casa em paz, está tudo bem, sua esposa está bem, sua filhinha está bem. E diante da autoridade moral daquele homem, o homem retornou. Quando chega em casa, a esposa está lá na cama, com o neném no colo. Ele olhou assim, ela falou assim, ah, amor, o professor Eurípides esteve aqui, está tudo bem, ele fez o parto. Olha a mediunidade desse homem. Eurípides foi o maior médium de desdobramento, ou de bicorporeidade que se tem notícias. Entre outros, vou citar para vocês alguns dos espíritos que se manifestavam por seu intermédio. Sócrates, Platão, Pitágoras, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João Batista, João Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, Paulo de Tarso, Ismael, Vitor Hugo, Tiradentes, etc. E a gente, concluindo, o grande missionário, o apóstolo do Cristo, foi vitimado pela gripe espanhola. Como vocês sabem, é a grande pandemia que houve, não é? Similar ao que está acontecendo nesse momento, só que hoje temos outros recursos. Há 100 anos atrás, Eurípides não teve dúvida, embarcou na ajuda dos doentes. As pessoas morriam assim, foram milhões. E ele não tinha os cuidados, até porque não havia os recursos que se tem hoje, né? E ele também contraiu a gripe espanhola. E desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos. Como educador, criou a primeira escola espírita do Brasil e defendeu princípios pedagógicos inovadores. Como espírita, legou-nos inestimável contribuição através do seu grande exemplo de trabalho, dedicação e amor ao próximo. E Eurípides continua trabalhando muito. Tem uma grande equipe, ajuda muitas casas, enfim. Eurípides Barçanufo é um espírito da esfera crística. Essa descrição, essa exposição que trouxemos para vocês foram retiradas do livro Eurípides, O Homem e a Missão, escrito por sua sobrinha Corina Novellino, também de um DVD muito legal, que traz a vida de Eurípides com muitos depoimentos, e narrado esse DVD por ninguém menos que Lima Duarte, o grande ator, que também é espírita. E também obtivemos informações no livro Eurípides Barçanufo, o Educador. Meus amigos, para a gente encerrar, agradecendo do fundo do coração pela atenção, nós traremos trechos de um poema-oração, composto por Eurípides Barçanufo em 1914, chamado Deus. Vamos lá. Diz Eurípides: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Na altivez dos montes,
na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus. O poema é lindo, meus irmãos. Consultem ele disponível na internet. E assim, com o coração muito grato pela oportunidade, desejo a todos muita paz e saúde. Que assim seja.